Pessoal, Paz Senhor Jesus, tarde abençoada para vocês nessa tarde de segunda-feira. Essa é a nossa segunda mensagem do dia. A primeira mensagem foi no período da manhã, essa segunda mensagem agora no período da tarde e a nossa terceira mensagem logo mais no período da noite. Peço a vocês que curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhem, comentem os padrões, aqui da plataforma do YouTube. Fazendo isso, a plataforma vai recomendar o conteúdo aqui do canal para mais pessoas. Quem quiser participar do clube de membros, só clicar no botão assinar. Através dessa assinatura, os irmãos vão ter acesso ao conteúdo exclusivo de vídeos, de lives para os membros aqui do canal. Uma outra forma de abençoar esse ministério é através das informações que eu vou disponibilizar aqui embaixo para que os irmãos possam semear nesse ministério. Vamos para a nossa mensagem? Falar com vocês um pouco nessa tarde sobre como que o inimigo ele sabe, de certa forma, daquilo que é a nossa vitória, E o texto que eu vou usar como base está em Josué capítulo 2, versículo 9, diz assim: E disse-lhes: Bem sei eu que o Senhor vos dará essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito. Meus irmãos, Raabe, uma mulher cananeia, uma habitante da cidade de Jericó, ela recebe na sua casa ali 2 espias, E no diálogo, na conversa dela com eles, antes mesmo de Israel entrar na cidade, ela declara ali com convicção: Bem sei eu que o Senhor vos dará essa terra. Ela afirma, Em outras palavras, ela está dizendo: olha, a vitória já é de vocês. E nós, que estamos do outro lado, nós já sabemos disso. Nós que somos inimigos de vocês, já sabemos que o Senhor nos entregou nas mãos de vocês. E eu acho muito profundo esse texto, porque nós, como povo de Deus, muitas vezes lutamos com dúvidas, com medos, com incertezas, E o inimigo, enquanto inimigo, ele já reconhece, ele já sabe que Deus determinou a vitória ao nosso favor. E aqui eu vejo uma chave espiritual muito poderosa. Raabe, ela representa essa percepção espiritual, sabe? Essa percepção do mundo espiritual, na verdade, porque Jericó era uma cidade fortificada, poderosa. Os muros de Jericó eram praticamente intransponíveis, Mas espiritualmente as muralhas já tinham caído. As muralhas caíram antes de cair. Fisicamente, as muralhas de Jericó caíram no coração dos moradores de Jericó. O medo já tinha tomado conta deles. O medo já tinha dominado eles. Antes da guerra começar no campo físico, no campo humano, material, a batalha já estava vencida no campo principal, que era o campo espiritual. Olha o que ela vai dizer: ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. Ou seja, o inimigo já estava desanimado, vencido, antes mesmo da batalha começar. Quando eles ouviram os feitos do Senhor, que o Senhor abriu os mares, que o Senhor abriu o Mar Vermelho, sabe? A mudança do cenário ali no coração deles, de eles entenderem realmente: olha, não tem como a gente vencer contra esse povo por conta desse Deus que eles servem. Enquanto Jericó estava em pânico, Israel ainda não tinha nem atravessado o Jordão. Ainda não tinha nem atravessado. Primeiro eles souberam ali da abertura do Mar Vermelho, depois eles souberam da abertura do Jordão, Eles estavam ali se preparando ainda quando os espias foram. Estavam organizando ali, ouvindo a direção de Deus. E muitas vezes é assim, a gente está num processo de atravessar. Parece que nada aconteceu, porque a gente está atravessando, ainda está se preparando para atravessar. Atravessar de uma etapa ruim, de uma fase ruim, de um ciclo ruim, de um momento de dificuldade, de escassez. Nada aconteceu, mas Deus já decretou a vitória no mundo espiritual. A gente ainda está naquela travessia, no momento se preparando, Agora, o tempo de Deus não é o tempo do inimigo. Quando Deus libera uma palavra, o inimigo já sabe que perdeu. Então, a resistência do mal é porque a bênção está próxima assim de chegar. Não é clichê, não. Isso é uma verdade. Quando o inimigo se levanta, quando o inimigo resiste, quando o inimigo ele tenta intimidar, ele cria estratégias de atraso, cria estratégias de obstrução, de incredulidade, é porque a bênção já está próxima de acontecer. É porque a travessia está chegando. A resistência era um sinal de que o território já era deles. A resistência é um sinal de que o território já é seu. Satanás não luta contra quem não representa ameaça. Ele luta contra quem é uma ameaça real para ele. Contra quem ele sabe que foi escolhido pelo Senhor, que foi escolhida pelo Senhor.
Então não é à toa, meu irmão, minha irmã, não é à toa o aumento das lutas, oposições, levantes, nada disso é à toa. Isso é prova de que você está se aproximando, você está perto, você está atravessando para chegar num território que Deus já decretou, que Deus já declarou que é seu. Deus já liberou uma palavra, você está colocando os pés num território de possessão, um território de conquista. Possessão porque você vai tomar posse, né? Conquista, você vai conquistar. Você está se aproximando de um território que Deus reservou para você. E aí, eles se atemorizaram, eles ficaram desesperados. E o inimigo ele começa a se levantar. Isaías capítulo 59, se eu não me engano, no versículo 18, 19, diz que o inimigo ele vem como uma corrente de águas. Mas o Espírito do Senhor, ele alvora bandeiras, ele levanta bandeiras para nos dar vitória. Então, quando o inimigo se levanta, não é porque ele tem força para te vencer, não é porque ele... Não, é porque ele sabe. Ele sabe que ele está prestes a perder. É aquela atitude de desespero, sabe? A última tentativa, né? De tentar te impedir, de tentar parar, de tentar te dificultar. Uma das coisas mais lindas que Raabe diz aqui nesse texto, ela fala assim: já ouvimos o que Deus fez. Os inimigos tinham ouvido sobre o Mar Vermelho e sobre as vitórias passadas de Israel. Isso mostra que o histórico, o testemunho, as experiências da fidelidade de Deus, elas abalam, elas causam temor no reino das trevas. Satanás já ouviu o que Deus fez no passado. Satanás viu a ação de Deus na sua vida. Cada livramento, cada milagre, cada provisão, sabe, do que você já viveu anterior. É um testemunho. Isso circula no mundo espiritual, meus irmãos. O mundo espiritual ele é real. Circula. O inimigo sabe que Deus não muda, que Deus ele repete padrões de milagre. E que se ele fez no passado, se ele fez na sua vida, ele vai fazer de novo. Ele vai operar de novo, ele vai derrubar as muralhas espirituais. A palavra vai dizer que Raabe estava do lado de dentro e ela sabia. O povo de Israel, os hebreus, estavam do lado de fora. Ainda iam entrar na cidade. Que tem um paralelo, né? Porque Deus já determinou vitórias que você ainda não viu, mas que o inimigo no mundo espiritual já sabe. Não se impressione com os levantes, nem com os muros, com as muralhas de Jericó. Isso é a última tentativa de resistência de Satanás. Essa é a última tentativa de resistência de um território que o Senhor já entregou nas suas mãos. Então, enquanto você ainda está se preparando, Deus já decretou. Enquanto você ainda ora, Deus já fez ecoar no acampamento do inimigo. Ele vai vencer. Ela vencerá. A resistência não é sinal de derrota. É confirmação de promessa. A resistência não é que você vai perder, o inimigo está furioso. Não, é confirmação da promessa de Deus sobre a tua vida, do milagre que Deus vai fazer. Quando as batalhas aumentam, acho que a gente tem que trazer a memória. Olha, o inimigo já sabe da minha vitória. O inimigo já sabe o que o Senhor vai operar. O inimigo já sabe que o Senhor vai me entregar, que o Senhor vai colocar nas minhas mãos aquilo que um dia Ele me prometeu. Por isso que está piorando, por isso que está levantando, por isso que está aumentando, né? Então não deixe que o medo, que deveria estar no acampamento do inimigo, né? Que deveria estar lá no meio de Jericó, estava, não deixe que esse medo entre no seu coração, porque o medo inibe a fé. Fé não é dúvida. Confia no histórico de Deus. Lembra daquilo que Ele já fez. Eu, toda vez que o Senhor me dá uma palavra, eu falo: rapaz, olha o que Deus já fez na minha vida. Olha o que o Senhor já operou. Olha o que Deus... Eu falo para mim mesmo, é uma loucura da fé. Olha o que o Senhor já fez na sua vida. Olha o que o Senhor já operou, rapaz. Olha como Deus foi maravilhoso, misericordioso. Olha o milagre que Ele fez. Olha como que parecia impossível. Aos 45 minutos do segundo tempo, Deus foi lá e mudou o cenário. Jericó está para ser entregue nas suas mãos. Tome posse dessa palavra. Por isso esse levante. Por isso essa dificuldade. Mas o inimigo e as muralhas irão cair. Deus abençoe você nessa segunda-feira. A paz do Senhor.